Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para o canal Escola para Investidores. Meu nome é Samuel Borelli, estou aqui com o professor Paulo Gala. Hoje o tema é Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, se não o maior referencial de investidor que a gente tem hoje no mundo. Eu estou com o professor Paulo Gala porque eu acredito que a gente pode aprender um pouco com os métodos e com a mentalidade de Warren Buffett para aplicar isso no nosso dia a dia. Se ele deu muito certo no mundo dos investimentos, é porque ele tem uma mentalidade específica sobre isso, é porque ele seguiu um método, é porque ele tem um raciocínio para investir. E aprender com quem fez a coisa dar certo talvez seja o caminho. Essa é a justificativa por que eu trouxe o professor Paulo Gala. Faça uma breve apresentação do seu currículo, de quem você é no mundo dos investimentos, no mundo da economia. Tudo bom, Samuel? Tudo bom, gente? Prazer falar com vocês aqui. Eu tô nessa praia há muito tempo, né? Há 20 anos dando aula de economia como professor, né? Não só de economia, de finanças, de investimentos. Trabalho no mercado financeiro também há mais de 10 anos, já tive experiência em várias funções, né? Desde estrategista, que é a pessoa que recomenda investimento para os clientes, a gestor de fundos, já fui gestor de fundos chamados fundos multimercado. Mais para frente a gente vai explicar tudo isso com calma, né, Samuel? Tem muitos nomes, mas enfim, tenho uma experiência já de longa data em conduzir investimentos, fazer investimentos para um número gigantesco de pessoas, fundos de pensão com 50 mil pessoas. Então, tenho uma experiência bem longa, tanto de prática quanto de teoria. Mas o que eu quero fazer é tentar explicar essas coisas da maneira mais simples possível. Então, para isso, eu conto com o Samuel aqui, que vai me interromper e vai me puxar a orelha. Na minha sala de aula, eu tento também ser um professor muito claro, muito didático, mas às vezes é difícil, porque é tanto livro que a gente já leu, tanta ideia e conceito que tem na cabeça, que às vezes foge e a gente acaba indo por um linguajar mais técnico, mais difícil, mas eu acho horrível isso, né, Samuel? Então me ajuda. Agora vamos falar do Warren Buffett, mas me ajuda, por favor. Tá? Com certeza, eu aqui estou representando vocês. Acredito que quando vocês assistem a um vídeo de alguém que está falando sobre investimentos, fica se perguntando, tá, mas eu não entendi aquele ponto, aquele outro ponto. Se eu pudesse interromper, eu vou estar aqui, eu vou tentar interromper o professor Paulo Gala. Antes de mais nada, se inscreva no canal, é de graça. Essa aqui é uma escola, vocês vão começar com os vídeos mais básicos, assim como eu estou começando com o conhecimento mais básico. E a gente vai crescer juntos, eu e vocês. Então tem que se inscrever para não perder os vídeos. E é claro, deixar aquele like, compartilhar com os amigos para incentivar o irmão, o pai, o filho, a tia, todo mundo a investir. Isso é de grande valor, vai todo mundo agradecer a você daqui 5, 6 anos. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui pro professor Paulo Gala é o seguinte: ainda é válido entender, estudar o comportamento, os métodos de Warren Buffett em 2021 para o mercado financeiro? Ainda é válido? Ainda vai servir de alguma coisa estudar quem foi o Warren Buffett, o que ele pensava? Sem dúvida, Samuel. O Warren Buffett é talvez um dos maiores investidores de todos os tempos, né? Um sucesso inacreditável, amealhou uma fortuna gigantesca, né? O fundo dele tem mais de 50 bilhões de dólares. E é engraçado porque ele é um investidor bem tradicional, ele é simples, né? Ele mora na mesma casa que ele sempre morou, na cidade de Omaha, que é uma cidadezinha pequena também, né? Ele tem o mesmo hábito, o carro velho dele, que ele vai pro escritório, volta. Então é engraçado porque ele é um cara, vamos dizer assim, um ser humano comum, né? Apesar de ser um deus dos investimentos, ele se comporta normalmente. Ele tem 3 regras que eu considero fundamentais, que eu queria explicar aqui para vocês, que eu acho que nos ajudam muito a ter uma vida financeira de sucesso, né? Que são 3 regras muito simples, né? Que eu costumo dizer que são os pilares do Warren Buffett, né? Vejam que tem muito livro escrito sobre o Warren Buffett, eu já li vários, biografias dele deve ter pelo menos umas 3. E aí o Invista como Warren Buffett tem mais uns 4 livros, né? Dá para você fazer uma biblioteca só de livros sobre o Warren Buffett e sobre o método dele de investimento, a maneira dele de investir, né? Por isso que a gente acha legal falar disso. Mas no final do dia tem 3 coisas que eu acho fundamentais, né? Que eu vou tentar explicar para vocês aqui, vocês me interrompam, vocês na pessoa do Samuel, me interrompam por favor, né? Primeiro pilar fundamental do Warren Buffett é o chamado efeito bola de neve. Em inglês a gente chama de snowball effect, né? O efeito bola de neve, no fundo, é a ideia do juro composto. Aliás, mais para frente a gente vai ter uma aula mais específica sobre matemática financeira, juros compostos, juros simples, que é algo que todo mundo precisa dominar, que na verdade é simples, né? Eu tinha aula, eu não gostava muito, tive aula de como é que chamava? Matemática financeira, em 1996. Quando que você nasceu mesmo? 2001. Vixe Maria, então bem antes de você ter nascido eu estava estudando matemática, eu achava um negócio meio chato, aquelas formulinhas e tal, mas depois que me caiu a ficha, né, você precisa saber matemática financeira, e é muito simples, são contas que te assustam, mas depois quando você olha, você fala, cara, isso aqui na verdade é besta. Então, o efeito bola de neve do Warren Buffett
no fundo, é o juro composto, né? E o juro composto ele trabalha ao seu favor, porque a ideia da bola de neve vem justamente de uma outra ideia que é da avalanche. Então, uma bola de neve, mesmo que pequenininha, quando ela começa a rolar na montanha, ela constrói uma avalanche gigantesca que tem um efeito catastrófico, obviamente, né? Então, o juro composto ele pode trabalhar ao seu favor ou contra você. Ele vai trabalhar a seu favor se você começar a investir muito cedo e se você não tiver dívidas. Porque daí vai acumulando juro sobre juro e a sua pequena bola de neve, e essa é uma lição básica do Buffett, a sua pequena bola de neve, se você começa a investir cedo, vai virar uma avalanche de dinheiro lá no final da sua vida. Então a sua pequena bola de neve de hoje vai virar uma avalanche de grana na sua aposentadoria. Se investir corretamente, né? Claro, porque se você começar a tomar dívidas, né, bem lembrado, se você começar a tomar dívidas, a sua pequena dívida de hoje, Samuel, e todos que nos ouvem, vai virar uma avalanche de dívidas. Provavelmente você vai morrer no meio do caminho. Morrer no sentido financeiro, porque se essa bola de neve joga contra você, você tá ferrado. Porque as dívidas começam a ficar impagáveis, elas crescem numa velocidade exponencial. Essa ideia do exponencial é muito importante para entender o juro composto. Então, regra número 1 do Warren Buffett. Efeito bola de neve tem que trabalhar a seu favor. Quer dizer o seguinte, poupe, invista o quanto antes. Quanto antes sua bola de neve começar a rolar, maior vai ser a avalanche de grana que você vai ter. Se endivide? Não. Tente não se endividar. Só em casos limite, em situações que a gente vai discutir aqui no canal no futuro, mas evite, porque ela vira uma bola de neve e sai do controle. Então essa é a primeira lição. Essa se torna até uma pauta para o futuro, né? Quitar as dívidas antes de investir ou investir enquanto tem dívidas, mas enfim, segundo pilar agora. Mas boa, foi bom você ter falado isso, porque mais pra frente a gente vai discutir o efeito das taxas de juros. Então, grosso modo, você tem que olhar, e muita gente me pergunta isso, né? Aliás, tem um monte de gente no Instagram, as pessoas me escrevem, Paulo, eu tô com uma dívida aqui, eu devo vender meu carro para pagar a dívida? Eu acho engraçado que a pessoa já me escreve direto lá, tô com uma dívida aqui, eu devo vender meu carro para pagar ou não? E eu converso com as pessoas, eu gosto, mas você tem que ver qual é a taxa de juros que você paga na sua dívida e qual é a taxa de juros que você ganha no seu investimento. Então, uma conta de padaria já para você fazer se eu pago 1% de juros na dívida e ganho 0,5% no meu investimento, então já tem alguma coisa errada. Talvez seja melhor zerar o investimento e pagar a dívida. Mas depois a gente vai falar isso daí, são duas corridas. Segundo pilar, segunda lição, Warren Buffett é um grande investidor de bolsa de valores. Ele coloca muito dinheiro na bolsa, o investimento primordial que ele mais gosta é investir na bolsa. Só que é o seguinte, Samuel e todos que nos ouvem, não existe investir na bolsa. Existe comprar ações de empresas. Então essa é a segunda lição que a gente tem que ter muito claro. Ninguém investe na bolsa. Se você está achando que você está investindo na bolsa, tem alguma coisa errada já. Porque você compra a ação de uma empresa. Então a bolsa, ela é um lugar onde existem as ações da empresa. Então você vai comprar dentro da bolsa. Exatamente. A bolsa é o lugar que você vai para comprar um pedaço da empresa, para virar sócio dessa empresa, e essa é uma ideia muito clara do Buffett. Você vai abrir uma conta na corretora, a corretora vai comprar a ação que você pedir para ela comprar. Ao fazer isso, você virou sócio daquela empresa. E essa é uma ideia-chave do Buffett. É de uma fração, tá? Porque falar, virou sócio de uma empresa, a pessoa pensa, nossa, R$1 milhão eu preciso ter. Não, é uma fração. Se você tiver a grana para comprar 1%, você tem muita grana. Agora, eu quero comprar 0,0000001%, é o dinheiro que eu tenho. Dá para comprar. Você se torna sócio dessa partezinha da empresa. Isso que é legal da Bolsa de Valores, que você com R$1.000, você vira sócio de uma empresa já. Você vai ter 0,00001%, mas não importa, se essa empresa tiver muito lucro, ela vai transferir o lucro para você, né? Então, o legal da Bolsa de Valores é que ela populariza, ela democratiza o investimento, né? Então, não é que você vai ter metade da empresa, você vai ter um pequeno pedaço e vai se beneficiar dos ganhos da empresa. Então, essa é a segunda lição do Warren Buffett. Tenha em mente que você, ao comprar uma ação, você é um sócio da empresa, ainda que pequeno, dependendo do tamanho da posição, mas você está apostando naquela empresa. Se aquela empresa crescer, se multiplicar... Por exemplo, o Warren Buffett comprou ações da Tesla, que faz carros elétricos. A Tesla começou a produzir carros elétricos na China. A Tesla está ganhando uma fortuna, rios de dinheiro. Hoje a Tesla, que é a empresa americana que faz carros elétricos, vale mais do que qualquer empresa de carros dos Estados Unidos, né? O patrimônio do Elon Musk, que é o dono da Tesla, já é de 180 bilhões de dólares, Samuel. Imagina isso, uma pessoa ter 180 bilhões de dólares. Eu acho interessante como que a Tesla explodiu, né? Apareceu agora, no século XX, e já ultrapassou a Ford. Talvez ela tenha sido fundada há não mais do que 10 anos, mas... o Buffett viu isso, foi lá e comprou, falou, puta, essa é uma empresa legal, faz carros elétricos, pode ser uma tendência do futuro, tá indo para a China, acabou de fazer uma fábrica em Xangai, né, que é a segunda maior cidade da China, que é capaz de produzir 500 mil carros por mês. Puta, a Tesla tá bombando. Então o Buffett ganhou uma grana, porque ele falou, vou lá,
vou comprar ações da Tesla. Teve gente que ganhou muito dinheiro com a Tesla, porque ela não valia nada, hoje ela vale uma fortuna. Então, segunda grande lição, para o nosso vídeo aqui não ficar longo. Terceira grande lição, procurar empresas que tenham posição privilegiada no mercado, ou seja, empresas que são relevantes, né, que têm posição relevante e que de preferência sejam proprietárias ou dominantes de alguma tecnologia ou de algum produto que só ela saiba fazer. Por exemplo, uma empresa que o Buffett sempre adorou investir é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola tem essa grande... acho que era minha mãe que falava, filho, não beba essa Coca-Cola aí porque faz mal. Então, a Coca-Cola, ela tem uma marca própria, né, muito forte, que todo mundo bebe, né, que na verdade aquilo ali é água com açúcar gelado, né? Mas é uma receita que só ela tem. Exatamente. Só ela sabe como fazer aquele xarope. Exatamente. Então o Buffett ele procura essas empresas que têm coisas únicas. Com o perdão do economista, os economistas chamam de poder de monopólio ou poder de mercado. É uma empresa que tem algo que só ela tem. Por isso ela é uma empresa dominante no mercado. E isso traz muitos lucros para essa empresa. Então, o poder de monopólio, apesar da gente estudar na escola que o monopólio é ruim e tal, porque ele acaba cobrando um preço mais caro do consumidor, então o governo tem que lutar pela concorrência, e que é verdade, mas da ótica do investidor, nada melhor do que você ter uma empresa que é monopolista. Os bancos no Brasil, todo mundo reclama. Puta, os bancos... E é um escárnio, né? O que os bancos lucram no Brasil é bizarro. 100 bilhões de reais todo ano. Por quê? Porque eles têm poder de monopólio. São 4 bancos que lucram muito e que mandam no mercado brasileiro. Se você comprar a ação dos bancos, você vai ganhar dinheiro, porque eles têm poder de monopólio. Então esse é o terceiro pilar aqui para a gente concluir, Samuel, das lições do Buffett. Então procure empresas que têm poder de monopólio, que dominam mercados, que têm tecnologias únicas, que têm uma fórmula única como a Coca-Cola, porque são essas empresas que vão ter muito lucro e você vai ser sócio dessas empresas e, portanto, você vai ganhar dinheiro. Então, efeito bola de neve, vá à bolsa e compre um pedaço de uma empresa e de uma empresa que tenha poder de monopólio, ou seja, que tenha coisas que ninguém mais tem. Perfeito. Lembrando só 2 pontos, pessoal. É interessante que vocês façam anotações, como esse último exemplo que o Paulo entregou, de investir em ações que têm poder de monopólio. Anotar isso faz diferença na hora de tomar uma decisão no futuro. E o segundo ponto, o conhecimento que o Paulo entregou agora sobre análise de ações não é o único conhecimento que a gente vai entregar aqui no canal. Isso aqui é uma introdução. O professor Paulo está entregando os pilares que o Warren Buffett tinha para investir. Mas é claro, a gente vai ter um vídeo sobre análise de ações, sobre como estudar. Como que o Warren Buffett estudava? Ele realmente, atrás de dedicar algumas horas do dia dele, tomava aquilo como algo religioso, ele tinha que estudar aquilo, ou ele foi percebendo na prática? Como que ele estudava, tomava decisões, esse processo mais humano da coisa. O Warren Buffett ele tem uma metodologia curiosa, porque ele estuda, o Samuel, as empresas. Ele era um estudioso das empresas. Ele não era um gênio da matemática financeira. Não. Ele conhecia a matemática financeira, que obviamente é o básico, você precisa conhecer, saber fazer as contas. O pessoal vai conhecer. Entender o juro composto e tudo mais, mas a filosofia dele de investimento é o que a gente chama de uma filosofia de valor. Filosofia de valor é você procurar o valor das empresas, o valor intrínseco que elas têm de muito valioso, que eu estava explicando aqui, que no final do dia é o que ela é capaz de fazer que ninguém mais faz. O método fundamental dele é estudar as empresas. Então mas aí você fala, mas Paulo, como é que você estuda uma empresa, né? Tem um livro aí, pega o livro da tal empresa para estudar? Não tem um livro de uma empresa. Você precisa estudar a empresa, você precisa tentar entender como é que essa empresa funciona. Então, qual é o mercado que ela opera? Tem muitos concorrentes? Os concorrentes estão ganhando espaço, a empresa está saindo na frente dos concorrentes, fazendo produtos melhores, está fazendo produtos piores, ela consegue cobrar caro, ela tem lucro alto, ela tem lucro baixo, ela tem possibilidade de crescer. Quais mercados ela vai crescer? Por exemplo, a Tesla, ele falou, putz, se a Tesla começar a vender carro elétrico na China, ela vai explodir de ganhar dinheiro. Como é que ele descobriu isso? Ele estudou, ele foi lá, claro, ele conversa com o Elon Musk, que ele é o Buffett. Então ele ligou, falou, Musk, o que você está fazendo aí? Ele falou, puta, Buffett, eu estou fazendo uma fábrica para produzir 500 mil carros em Xangai. Falou, cara, isso aí vai bombar. Aí ele foi lá, então, comprou a ação da Tesla. Então ele estudou a empresa. Fala com os fornecedores, né? Os fornecedores estão fornecendo para aquela empresa. O fornecedor, como é que você está vendo essa empresa? Será que ela vai comprar mais? Será que ela vai se expandir? Conversa com os clientes, né? Os clientes estão satisfeitos? Os clientes gostam do produto que essa empresa faz? Não é uma mágica, né? Não é uma empresa que ela recebe uma mágica e ela valoriza nada. Tem um motivo para ela ter um valor tão alto, né? Exatamente. Você fala assim, pô, eu gosto da Apple, porque eu compro o smartphone porque tem um super valor. Eu gosto da empresa XYZ. E é exatamente o que você falou, Samuel. Não é uma mágica que explica, tem um motivo. O motivo é que o produto tem muita qualidade, ninguém sabe fazer esse produto, é um produto que todo mundo quer. São fatores, né? Exatamente. São fatores que você, ao estudar
estudar a empresa, você pode descobrir. E o Buffett, ele estudava Exatamente. isso. Ele ia tentando entender Exatamente. uma empresa que poderia se valorizar e pensava, eu acredito nessa empresa, então eu vou pôr meu dinheiro nela, porque se ela valorizar, eu vou ganhar dinheiro junto. Você compra e fala, opa, eu tô vendo uma oportunidade aqui que as pessoas não viram, que a gente chama que tá fora do radar. Aí você compra e espera. Aí quando todo mundo vê aquilo, quando todo mundo enxergar o que você enxergou, o que vai acontecer? Todo mundo vai comprar ação. Aí você fala, opa, agora a minha ação, né, que eu comprei antes mais barato, ela vai ficar muito mais cara, né? Então, estudar. Mas é não só estudar a empresa, tem que estudar como investir, né, Samuel? Por isso que a gente está aqui. A gente está tentando te convidar para que você estude, né, investimento. Tem que ser igual você escova o dente todo dia, toma banho, você precisa estudar um pouquinho de investimentos todo dia. Perfeito. Eu poderia introduzir um questionamento sobre os conselhos de Warren Buffett, mas eu acho que a gente já passou por isso, né? Já foi explicado os conselhos dele, os 3 pilares. Então, assim, eu lembro que ele tinha Só pra complementar, eu lembro que ele tinha um conselho que era, mas um cafezinho agora é R$1. Ele é R$1 agora, tá? Mas ele não é R$1 daqui 10 anos. Que você perdeu nesse cafezinho, daqui 10 anos vira um outro valor. Esse é o exemplo perfeito do efeito bola de neve, porque é um pouco desesperador pensar assim, tá? Porque daí você para de fazer tudo na vida. Claro, porque você para de viver. Cada café que você toma, por exemplo, aqui em São Paulo, um café acho que custa R$5. No aeroporto foi 15. 15 reais, nossa, aí dá pra morrer, né? Porque se você pegar 15 reais e capitalizar ele, ou seja, botar ele no juro composto, dá até pra gente fazer uma conta de padaria. Se o juro que você capitaliza é mais ou menos 8% nominal, e depois a gente vai, obviamente, dar aulas para vocês aqui mais detalhadas de matemática financeira, mas se você capitaliza 8% ao ano, a cada 10 anos dobra o valor. Então, o seu café de 15, em 10 anos, vai custar 30 reais, a dinheiro de hoje. Em 50 anos, é 200 reais. Tá? Fiz uma conta meio de padaria aqui, acho que errei, mas o Samuel, desculpa te dizer isso, Samuel, você acabou de gastar 200 reais hoje para tomar um café. Você gastou 200 reais. Por quê? Se você tivesse economizado esses 15 reais hoje, ele ia virar 200 reais a preços de hoje, daqui 50 anos. A gente não tá falando para que vocês não consumam mais café, não comam mais fora de casa. É um exemplo para fins didáticos, para que vocês entendam como que funcionam os juros compostos ao longo do tempo. Mas não deixa de ser uma verdade. Eu perdi 200 reais hoje, porque se eu tivesse aplicado, daqui 50 anos, o dia do café se transformaria em 200 reais. Exatamente. E é ruim pensar isso, tá? Porque toda vez que você vai tomar um café, você fala, puta, tô tomando um negócio de 200 reais e tal, mas também é uma verdade, né? Não deixa de ser uma verdade. Você precisa ser um cara disciplinado para poupar também. Mas não é pra você sacrificar sua vida também. Porque não. Se você sacrificar sua vida, você vai entrar em depressão e aí você não vai conseguir fazer nada. Então tem um equilíbrio aí sábio, né? Ter equilíbrio é sempre importante. E para fechar, Paulo, a gente tem o Warren Buffett como um grande exemplo de um investidor que acertou e que tem um método interessante que você passou para o pessoal agora vai mastigar por conta aí para depois seguir também. Mas a gente não tem só o Warren Buffett como um grande investidor, é que ele é o que aparece na mídia, é o cara que tem destaque. Por motivos óbvios, tem destaque. Mas seria interessante para o pessoal ter outras referências de grandes investidores. Você poderia citar alguns desses grandes investidores que o pessoal pode agora começar a pesquisar, começar a entender como pensa, quem é, como investe, como toma decisões? Tem um outro que eu gosto muito, que eles são basicamente americanos, tá? Mas eu vou falar de alguns brasileiros também. Mas um que eu gosto muito que é o Ray Dalio. Ray Dalio, escreve o nome dele, acho que é R-A-Y-D-A-L-I-O. Que ele tem muito essa cabeça também. Vou deixar na descrição os nomes. Ray Dalio, ele tem muito essa cabeça dos fundamentos econômicos, né? Ou dos fundamentos da empresa. Então, ele tenta entender o que acontece com a economia, se ele está investindo em títulos públicos, títulos privados, a gente vai falar sobre isso. E empresas, ele tenta entender as empresas como Warren Buffett, né? Tem o mais famoso de todos, mas esse é muito antigo, esse é do início do século XX, que é o Benjamin Graham, que ele tem um livro que eu considero a bíblia disso, que é o Investidor Inteligente. A gente deixa a referência aqui, que na verdade ele é um dos pais desse investimento de valor que a gente estava explicando, que é a cabeça do Warren Buffett, né? No Brasil a gente tem os bilionários de ações no Brasil, né? Que são, por exemplo, o Barsi, acho que o Luiz Alves, tem alguns nomes assim que são Parisotto, que são conhecidos, que são pessoas físicas que chegaram em R$1 bilhão. Isso é público, né? Se você pessoas físicas. Sem ser no CNPJ. Não, pessoa física. Tá lá, pessoa física lá, R$1 bilhão. Cara, interessante. E são caras tipo Warren Buffett brasileiros, né? Que
compram empresas, pedaços, ações, etc. Se eu der um Google nesse, isso que eu estou falando não é nenhum segredo. Se vocês derem um Google em Luiz Barsi, Parisotto, Luiz Alves e outros nomes, alguns deles eu conheço até. Né? Que são Pessoalmente? Caras, pessoalmente, são caras simples, assim. Perceberam quem que eu consegui encontrar para ensinar investimento para vocês. Que aqui a gente está exatamente no condado da Faria Lima, né? Que é o coração do mercado financeiro brasileiro. Então, se eu cruzo com essas pessoas, enfim, tenho amigos de amigo, contato com eles, mas agora eu me esqueci que tem um que vai até hoje trabalhar no centro de metrô. Eu ouvi falar sobre isso. Eu esqueci o nome. Tem o Valadão, acho que o Valadão é falecido já, que ele é um dos fundadores da Geração Futuro. Né? E tem vários outros, mas sempre com essa cabeça de investimento de valor, ou seja, de procurar empresas com grandes oportunidades, né, Samuel? Depois o professor Paulo passa uma lista, eu vou deixar na descrição, vocês consultem por conta. A gente pode fazer vídeos, obviamente, no futuro sobre, desde que vocês peçam. A demanda, ela sempre vai existir, eu sempre vou ler os comentários e encontrar as sugestões. Achei muito interessante que existem investidores brasileiros com 1 bilhão na pessoa física. Parece incrível, mas é verdade. Professor, muito obrigado pela aula. Eu acho que deu para acrescentar para toda a audiência um pouco, tenho certeza que deu. E para quem anotou tudo, foi de grande valor, com certeza, deu para acrescentar muito. Então eu peço para que vocês deixem sugestões aqui nos comentários. Inscrevam-se no canal, essa aqui é uma escola, então a gente está caminhando passo a passo. Daqui um ano, assistindo a este canal, aos vídeos que são publicados, eu não tenho dúvidas de que vocês vão estar investindo com, pelo menos, firmeza, sabendo o que está fazendo. Então é isso, e compartilhem o link do vídeo com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, com a filha. Vai ser de grande valor para todos eles, vai ser um presente para o futuro, para cada uma dessas pessoas com quem vocês compartilharem o link deste vídeo. E deixem as sugestões. Algo a Acho que tá bom, né? Falamos demais já, né? Perfeito. Obrigado, pessoal.